Capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. E, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção por que o poder público seja responsável. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui em a circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário, falsificado. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Terceiro, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quarto, quem usa ou restitui em a circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere este artigo e o seu, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. 5. Equipara-se à atividade comercial, para os fins do inciso 3º do 1, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Trechos de falsificação: fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3 da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Incorre nas mesmas penas quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logótipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Falsificação de documento público. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. 3. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. 4. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Falsificação de documento particular. Vigência: falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Falsificação de cartão. Vigência: parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.
vigência falsidade ideológica, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra, reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso, atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Supressão de documento, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público, a utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. 2. Elucidação ou omissão resulta dano à administração pública. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. 3. Aumenta-se a pena de 1/3, se o fato é cometido por funcionário público. Título 11 dos crimes contra a administração pública. Capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Terceiro, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Modificação ou alteração não informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção, de 3 mil. Alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão, exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa.
Corrupção passiva. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de praticar qualquer ato de ofício ou prática infringindo o dever funcional. Se o funcionário prática, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa, deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia administrativa, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária, praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função, abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Se do fato resulta prejuízo público, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso, pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, e, se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. 2. Elucidação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público, considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único, se do fato o agente aufere vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Resistência, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Se o ato, em razão da resistência, não se executa de ilegal de funcionário público, pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Desacato, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Tráfico de influência, solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou prática infringindo o dever funcional.
subtração ou inutilização de livro ou documento, subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção, provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Autoacusação falsa, acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Vigência. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. 2. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo, usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Fraude processual, inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, ou estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Exploração de prestígio, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa.